tem pessoas ameaçando tirar a minha vida por causa desse tweet aqui. Vou explicar para quem não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Existe uma resolução sobre laicidade do Conselho de Psicologia sendo questionada no STF. Os ministros vão votar se eles consideram que a resolução é válida ou inconstitucional, que é o que está sendo questionado. A resolução tem muitos pontos bons, mas tem um ponto que diz que o psicólogo ele não pode usar as crenças religiosas dele para divulgar o trabalho dele. Isso significa que o psicólogo, na prática, não pode se denominar cristão. E eu não estou falando de fazer psicologia cristã. Como eu falei no tweet, eu estou falando de um psicólogo poder colocar lá na bio do Instagram dele, cristão. Ele não pode fazer isso. Se ele fizer, ele vai ser denunciado e o conselho vai acatar essa denúncia. Eu sei porque foi o que aconteceu comigo. Essa resolução é a que eles estão usando comigo também, que eu estou quase num processo ético, né, do CRP contra mim, é o próximo passo, porque eles entenderam que eu uso minhas crenças religiosas para atrair pacientes. Sendo que esse meu perfil é pessoal, não tem nenhum link aqui de atendimento comigo, porque não é um perfil feito para captar pacientes para mim. É meu perfil pessoal e nele eu falo sobre a vida, sobre o trabalho, sobre muitas coisas do universo cristão, incluindo saúde mental. O meu questionamento não é temos que fazer psicologia cristã. O meu questionamento é, psicólogos deveriam poder se identificar como cristãos, já que hoje tem psicólogos se identificando como tudo, mas só se ele se identificar como cristão que ele vai ser denunciado, que ele vai responder um processo ético. Todas as outras coisas estão, né, tudo bem, todo mundo passa pano. A partir daí já começaram a jogar pedras em mim, inclusive muitos psicólogos até, falando que cristãos não deveriam cursar psicologia, que cristãos não deveriam fazer terapia, porque o lugar de cristão é na igreja e não na terapia. Psicólogos falando que tem que ter mesmo intolerância contra cristãos na psicologia. Psicólogos falando que cristãos têm que ser exterminados. Psicólogos falando que tem saudade do tempo em que os cristãos eram verdadeiramente perseguidos, porque hoje eles não são perseguidos o suficiente. Mas aí o debate foi para outra esfera, porque pegaram um print meu daqui do Instagram, respondendo um comentário a uma moça, dizendo que se um paciente é cristão e ele tem desejos homoafetivos, mas ele opta pelo celibato, por não ter relações homoafetivas, o psicólogo não é o papel dele questionar esses valores, não é o papel dele questionar essas crenças religiosas que o paciente tem. O psicólogo precisa respeitar os valores e a fé do paciente. Não respeitar isso é antiético. E trouxeram esse comentário. E aí começou todo mundo me chamando de homofóbica, de criminosa, de todos os crimes possíveis, falando que eu tinha que estar presa, falando que eu tô fazendo cura gay, mesmo eu falando milhares de vezes que eu não acredito em cura gay. A minha percepção pessoal, cura gay não existe. Tornou um espantalho, né? Olha, gente, essa psicóloga aqui, ela quer fazer cura gay, ela quer fazer psicologia cristã, ela quer converter todo mundo que é gay a ser hétero, baseado em um espantalho. E olha só, vamos atacá-la. E aí intensificaram os ataques, né? Mesmo eu falando diversas vezes que não é isso que eu acredito, que não é isso que eu faço. Aí começou um debate. O que se deve fazer se um paciente cristão chega com esses conflitos internos, né? Ele é cristão, ele é homossexual, mas ele não quer ter relações homoafetivas por causa dos valores da fé dele. E eu falei, você respeita a fé dele, você respeita os valores dele, porque não é seu papel como psicólogo impor sua visão ao paciente. Mas aí apareceram psicólogos falando que sim, é papel do psicólogo lutar contra isso. É papel do psicólogo convencê-lo de que isso é uma agenda institucional, não é religião, não são valores. É papel do psicólogo sim convencer o paciente de que isso que ele quer, de não ter relações homoafetivas, está errado. Ele tem que querer ter, ele tem que querer negar a religião dele mesmo. Porque a religião dele foi só uma coisa aprendida na infância, não é uma coisa que ele realmente acredita. Percebem o discurso sutil? E aí tiveram psicólogos falando essas coisas aqui, de que, não, é claro que chegar um paciente pra mim, eu vou questionar, eu vou brigar por isso, eu vou usar técnicas, e usando técnicas, usando a TCC como desculpa, para confrontar um paciente cristão que escolhe pelo celibato. O que essa treta toda ensina pra gente, né? Realmente é diferente. Psicólogos cristãos, de psicólogos que não são cristãos. E aqui eu não estou falando de psicologia cristã. Eu estou falando que é diferente você ir para um psicólogo que vai validar a sua fé, que vai entender seus conflitos e que não vai questionar os seus valores. Ele vai entender que aquilo é um valor importante para você, que a sua religião dá sentido à sua vida e é isso que você realmente quer. Veja, se na psicologia moderna a ideia de que o cristianismo é opressor, um psicólogo que segue essa psicologia moderna vai ter como trabalho na psicoterapia te convencer disso,
de que o seu cristianismo, a sua religião é um sistema opressor e você precisa se livrar disso. A minha briga, a minha luta sobre isso, que foi até um post que eu fiz aqui, é justamente que o psicólogo não pode fazer isso. Isso é antiético. Não importa se você justifica isso com técnicas, não importa se você justifica isso com história, o psicólogo não pode invalidar a fé do paciente. Outra coisa que eu aprendi com isso, e que eu já vinha pensando há um tempo, é que as pessoas realmente têm feridas muito profundas com o cristianismo. Existem sim muitos relatos de pessoas que foram expulsas de casa pelos pais cristãos por serem homossexuais, de que sofreram realmente homofobia por serem homossexuais e homofobia praticada por cristãos. Existem relatos de pessoas cristãs, que se dizem cristãs, que falam que preferiam ter um filho morto do que gay. Então, gente, realmente, essas pessoas, elas têm um certo motivo para ter receio com o cristianismo, porque o cristianismo, ele realmente foi usado para praticar ódio contra esse grupo. E ódio aqui, eu não tô falando de dizer que é pecado, nós temos a liberdade religiosa de acreditar nisso. Mas eu tô falando de realmente praticar o ódio, de dizer que você prefere ter um filho ladrão do que gay, de dizer que você prefere que seu filho morra, de expulsar seu filho de casa por causa disso. Tem muita gente que tem essas histórias e isso a gente não pode negar. Então eu entendi que o que estava por trás disso, de todos esses ataques, são muitas dores, são muitas feridas causadas sim por pessoas que se dizem cristãs. A gente precisa compreender isso, a gente precisa enxergar esse lado para conseguir ter um diálogo com a cultura de hoje. E a outra coisa é que a gente precisa de cristãos com boa teologia na psicologia, porque nós tivemos já muitos cristãos com uma teologia ruim, com um testemunho público péssimo, sem sabedoria na psicologia, fazendo barulho. Vulgo o pessoal lá da cura gay, que fez muito barulho. E aí hoje o pessoal olha pra eles e acha que todo cristão é exatamente igual a eles. Então sim, gente, realmente alguns cristãos têm uma certa culpa do que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje é uma reação ao que foi feito antes. Não justifica todos os ataques e as pessoas falando pra eu me matar, não justifica nada disso, mas explica muito do porquê que hoje o cristianismo é odiado. Eu sei que existe perseguição, eu sei que existe uma questão espiritual, perseguição no sentido espiritual mesmo, eu sei que existe, mas não é só isso. Tem uma questão histórica por trás disso, tem uma questão cultural por trás disso, sim. Então, nós precisamos de cristãos na psicologia, mas não é só cristãos. Nós precisamos de cristãos sensatos, cristãos com sabedoria, cristãos com coragem, com uma boa teologia e com uma capacidade de dialogar com a cultura que está ferida. Lembrem-se, está ferida por causa do que muitos cristãos já fizeram com eles. Mas fugir disso não é uma opção, pelo menos não pra mim. Vamos pra frente e Deus nos ajude.